Obrigado, valeu por tudo aí. Oi! Boa tarde. De que lado? Ficou o óculos atrás de você. Você pode cair. Aí vai ter que regar o fio, ó. Tudo bem? Vamos descendo lá, gente. O óculos sempre vou cair. Peraí. Eu vou descendo. Segundo andar, hein? Com vocês. Uau, uau. Oi, tá. Dá a mão. Pra descer. Pode sentar onde quiser. Se você quiser, a gente fica sentado mais aqui pra cima. Pra você descer. Onde quiser. Calma. Calma. Concerto musical. Esse é um espetáculo apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Banco Bradesco, uma produção da Aventura Teatros e Aventura Entretenimento. Antes da gente começar o nosso bate-papo sobre a construção, o processo de construção do espetáculo, a primeira temporada no Rio de Janeiro e agora a remontagem em São Paulo, vou passar um vídeo para vocês do making of do nosso processo de construção. Até já! Atmosférica, apenas uma trama sonora. O rompamento dos motores de Fórmula 1, épicos de narrações exaltadas em diversas línguas, narradores de TV do mundo todo, estáticos de rádio. Personagem, digamos assim, que já foi muito biografado. Ele é ícone contemporâneo. Como é que a gente faria nesse formato musical para contar a história do Ayrton Senna? E eu falo. Eu acho que eu sei como essa história pode ser contada. Tive uma ideia. Que é a ideia de reunir em uma única corrida mágica, lúdica, imaginária, grandes momentos do Ayrton nas pistas. Eu vi só algumas referências de cenografia agora. Acho realmente uma forma única de trazer o Ayrton de volta pra gente. Mas a gente precisava de mais do que isso pra gente criar o nosso musical, a nossa história completa. E pra gente era muito importante que o espetáculo fosse de músicas originais, autorais. Pesquisando sobre ele, eu fui me deparar com uma pessoa que eu não conhecia. Eu conhecia um ídolo. É como se existissem dois Ayrtons. É como se existisse o Ayrton e o Senna. O Senna é o tricampeão, o cara que está dentro do carro, o cara que tem aquele comportamento
de la vista. E o Ayrton é esse cara que vive fora e que tem esse jeito muito menino. E na peça a gente brinca um pouco com essa dualidade dele. É um personagem muito cercado, muito envolto em momentos muito emocionantes. A gente está sempre tentando recriar a história do Ayrton, os valores do Ayrton de formas diferentes, mas realmente no teatro, no musical, é uma coisa muito nova. Eu era um dos que assistia a corrida dele, sempre que tinha, quase todos os domingos, né? Eu estava na casa dos meus pais quando ele morreu, eu acordei tarde, já recebi a notícia que houve um acidente gravíssimo com o Senna. Meu avô era muito ligado ao automobilismo. Meu avô ficou meses sem assistir televisão. Aquele dia era um dia que ia ficar marcado na história. Meu trabalho geralmente é encontrar a emoção do ator através da música. Não tem jeito, porque eu gosto de correr. O maior sonho da minha vida é ser um dia campeão mundial de Fórmula 1. Vocês não têm noção do que é a sensação de vencer uma corrida. Toda essa proposta de as pessoas nesse ambiente da Fórmula 1, de transformar isso, por vezes numa pista de corrida, por vezes numa rave. Ela falava do desejo de ter essa sonoridade agressiva da corrida, né? A sonoridade da Fórmula 1, né? Do grid, toda a parte do campo, do carro, dos motores, da aceleração do carro. Tem um processo de criar o arranjo com o elenco. Normalmente em teatro musical a gente vem com uma partitura pronta e a gente monta em cima daquilo, é teoricamente mais fácil. Esse aqui não, é um processo tudo ao mesmo tempo. Cega a batida e de repente uma hora quando faz. Você conseguiu unir essa coisa emocional da corrida e ao mesmo tempo a história desse cara usar a música para encontrar a emoção. Me emociono com isso, eu lembro da minha casa, né? É um cara que corria dentro da casa das pessoas, né? Isso tudo tá na canção e tá na gente, né? Tá na nossa história, na nossa memória. Encontrar a emoção das pessoas, né? A gente, na verdade, está fazendo uma revisão de texto de 3 cenas do segundo ato, para poder, dentro dessas cenas, encaixar uma movimentação com o Bruno de Bambolê.
início para mim foi muito instigante ler o roteiro e começar a mergulhar nesse universo das corridas, no universo do Ayrton. Todo mundo se sensibilizou e se sensibilizava com ele, assim, era o herói, né, brasileiro. Mas quando eu fui mergulhar mesmo nesse universo, eu falei, que sensação eu preciso passar para essa plateia? Desafio, né, na verdade, assim, que é uma mistura da dança junto com a acrobacia. A acrobacia e a coreografia, elas andam super atreladas, porque ambos precisam de muito treino, ambos precisam de muita concentração para você conseguir a perfeição da execução. Além da linguagem do entrado, né, de dança, e como coreógrafa, encontrar neles até onde da minha linguagem eles conseguem reproduzir. Eu fico o tempo inteiro assim, gente, dá pra fazer esse movimento cantando? Você vai contar isso aqui, que é gelatório, assim, que dá pra fazer uma coisa. Ele pensa no meu mestre, e eu sou seu aprendiz. Quero o meu lugar no pódio, mas é sempre cumprido. Ele pensa que é o melhor quando a gente fala de uma peça de teatro, ela tem que ser mais perfeita ainda, assim como uma competição, para o público ficar feliz no que está vendo e para a segurança também dos artistas. É um desafio para mim em todos os sentidos. Trazer os atores para perto da minha linguagem, é a dança contemporânea com a dança também do musical, né, do show, e com a acrobacia, mas essa dança é o carro. Aquele ali é o nosso elenco. Aquele é o nosso elenco. Já tá todo mundo aí. Vambora. Hoje é o nosso primeiro dia de ensaio. Começa hoje a nova etapa da nova aventura, a Ayrton Senna do Brasil. Entra num estado de presença quando tá dirigindo, que é bizarro, assim, parece que você esquece de todo o resto, você só quer aquilo ali, assim. E comecei tranquilão, né? O Daniel me passou e fez assim, porra, ele fez isso, porra, filho do demônio, assim. Ele pensa no meu mestre, e eu sou seu aprendiz. Quero o meu lugar no pódio, mas é sempre Esse elenco aqui, ele tem que saber, além do ofício do ator para falar um texto, né? Esse elenco precisa ter foco. Tem que ter técnicas específicas de acrobacia, de segurança. E paixão. Eu vejo além da linha de chegada. Eu mesmo tudo nada, esperando pra um jantar. A parte mais legal dessa coisa é poder brincar de experimentar um universo que é longe da gente, mas ao mesmo tempo é próximo. Eu fui tentar descobrir em mim o que se aproxima desse cara e deixar ele passar por mim, sabe? E quanto mais eu consigo convidar o espectador a viver a mesma experiência que eu estou vivendo, mais eu sinto que eu estou fazendo o meu trabalho. A expectativa é da gente criar um laço bacana e fazer um trabalho bacana juntos, criar uma equipe. A expectativa primeira é essa. E é muito gostoso ser ator num projeto como esse, poder fechar meu olho e falar assim, vai, me carregue, o que eu tenho que fazer? Vai ser lindo, gente!
musical Ayrton Senna, eu acho diferente, assim, e ao mesmo tempo instigante você tentar fazer isso virar um musical, entendeu? Aquele fato só tem que você chega para dar um pouquinho na hora do salto, mas eu tava fazendo essa coisa para você chegar aí. A gente tenta buscar um caminho com o circo, com as coisas que eu creio que são uma maneira que o teatro tem de se aproximar desse universo do que é a gente no carro de corrida. E aí, então, eu e o Renato sentamos e aí a gente pensou como a gente faria isso. Foi a ideia de usar muita coisa física e acrobática, entendeu? Acho que partiu dessa ideia, primeiro, dessa linguagem teatral e corporal. Essa é uma coisa elástica, essa técnica é muito boa, porque só sobe e desce. E é claro que a gente tentou fugir do óbvio. Nos meus cenários eu sempre deixo a criança brincar, porque eu só sei olhar da maneira de criança. E a nossa parte artística é muito olhar de criança que a gente tem. De maneira nenhuma a gente quis fazer um universo realista. A gente quis, dentro do universo da corrida, contar todas as partes da história. E eu e minha equipe, quando a gente viu pela primeira vez os ensaios do espetáculo, isso foi um trabalho importantíssimo para a gente fazer o nosso trabalho. Eu pensei num visual que fosse assim, grafismos que eram mais retrô. Então o Macacão já era essa chave para os pilotos, para os mecânicos, só que aqui no caso a gente também tem acrobatas, a gente tem pessoas que fazem trabalhos de corpo fantásticos aqui no musical. Isso tudo implica diretamente no meu trabalho, porque a gente tem que conseguir lidar com os artistas circenses, permitindo que eles façam os números sem atrapalhar eles. Então a gente criou qualquer coisa de lycra como esse, muitos movimentos e que a gente veja a linha dos corpos dos bailarinos, que são realmente incríveis. A melhor coisa de fazer um trabalho criativo como esse, né, ao mesmo tempo com uma grande entrega, é você compartilhar talentos e admirar quem está trabalhando com você. É uma visual muito forte, muito gráfico, muito colorido, entendeu? A gente às vezes tenta criar uma sensação de velocidade com uma transição de luz veloz que acelera, que ganha potência de velocidade. Então acho que assim, essa linguagem que a gente trouxe para o espetáculo de energia tem tudo a ver com a corrida. Onde eu já vi o brasileiro se manifestar de forma patriótica, de uma maneira pulsante, foi com o Senna e com a seleção de futebol. Dava muito orgulho para todo o Brasil ter o Ayrton Senna como representante. Aqui é onde tudo começa. Proporção de bonequinho. Que aí depois tudo com a forma real. O Ayrton não é um personagem comum, né? Não escolheu alguém interessante para retratar a vida. É um personagem muito simbólico para o país e para o mundo. Esse musical tem que ser diferente de tudo que a gente já fez, porque esse cara é diferente. Quer dizer, uma história desse cara que voava na pista, trazer para o público a sensação de velocidade. Não fica na observação final, gente, observação final. Esse foi o ponto de partida. Então é um espetáculo sensorial. Ele ouvia o motor de uma forma que ninguém ouvia. Ele tinha um ouvido de pianista, então tem que ser muito musical para conseguir ouvir a música que esse motor faz, o rugido dessa fera, né? Eu acho que ele ficou muito seduzido com o desafio, porque é um desafio para qualquer um, inclusive para o elenco, porque é um espetáculo muito puxado. Ele tem uma grande experiência, né? Mas a gente tem que ficar aqui com segurança para a gente não matar o diretor. Ele é uma peça fundamental do espetáculo.
segurança e mais uma surpresa aí dessa construção de uma possível linguagem multidisciplinar para a plataforma do teatro musical. Foi um grupo muito difícil de montar, né? Então o cantor, o ator, o músico, o acrobata, o bailarino. Vem cá, canta pra gente aqui. Difícil encontrar as habilidades que eu procurava que iam me dar essas ferramentas, né, essas possibilidades de criação. É tudo junto o tempo todo ao mesmo tempo. A alma do espetáculo é isso. A Ayrton Senna só tem um. Precisa entender. Precisa sentir. Então, a gente mostrou um pouquinho aí do nosso processo. Acho que o que vocês mais ouviram falar foi um grande desafio, e de fato foi um grande desafio para todos os envolvidos conseguir levantar esse espetáculo e conceber um espetáculo totalmente do zero, um espetáculo de teatro musical, mas que a gente queria realmente traduzir ele de uma forma diferente, que chegasse no público de uma forma diferente e que o público pudesse sentir o Ayrton Senna e não simplesmente a gente retratar a história dele. Eu vou aqui chamar o Renato Rocha, diretor do espetáculo, Daniel Castanheira, que é responsável pela criação sonora do espetáculo, e o Diego Soares, que foi o nosso baterista ensaiador e é o nosso baterista regente desde o início do processo. Oi, gente, boa tarde. Então, a gente começou essa história há uns 3 anos atrás, mais ou menos, com essa ideia, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, com a Viviane Senna. E no ano passado, em 2017, a gente chegou num lugar de realmente fazer um espetáculo em que a gente pudesse passar a emoção do Ayrton Senna, um pouco do legado dele, né? E a gente entendeu que a gente precisava sair da caixa, a gente precisava sair daquela construção tradicional de teatro musical, no chão, enfim. E então a Aniela Jordan, que é uma das sócias da Aventura, encontrou oportunamente Renato Rocha, que é um profissional que lida com essa multidisciplinaridade, né, de linguagens e tudo mais. E a gente juntou também o Grinho Cardia, que é o cenógrafo e diretor de arte do espetáculo, que é também um profissional que transita aí em vários ambientes. Fizemos uma reunião aqui em São Paulo, inclusive, né? Começamos aqui, nós 4, e daí tudo começou a borbulhar, as ideias, enfim. A gente avançando nesse sentido de trazer o circo para a gente conseguir levar o espetáculo para esse ambiente onírico, para esse ambiente fora do chão, do risco, da incerteza, da velocidade,
que era o ambiente onde o Ayrton vivia. A gente não conseguia imaginar como a gente vai transformar um teatro, uma caixa cênica numa pista de corrida. E esse foi o caminho que a gente enxergou como possível. Também com a criação sonora, que isso é fundamental durante o espetáculo. Todos vocês vão perceber, pela primeira vez a gente conseguiu realmente transformar o teatro não num 7.1, né? Mas num 5.1, onde a gente lida ali com aqueles sons, com aqueles ambientes, o tempo inteiro a gente tem momentos de pista, tem momentos de oficina, tem momentos de sala da casa deles, e tem sempre aquela sonoridade remetendo para aquele lugar. Eu vou deixar o Renato falar, que ele vai falar bastante sobre esse desafio de construir cenicamente esse espetáculo e juntar todas essas linguagens para a gente chegar no resultado que a gente chegou. Foi engraçado que quando eu conheci a Nela, a gente vinha paquerando assim, para tentar fazer uma coisa junto. Um dia eu fui no teatro, aí papo vai, papo vem, eu fui contando um pouco da história que eu estava fazendo um projeto de circo. Ela, circo? Já tem um projeto para você, do Ayrton Senna. E Ayrton Senna, que responsabilidade, né? Como que conta a história da Ayrton Senna? Ela, por isso mesmo, tem que ser uma coisa como a Aventura nunca fez na vida. Eu falei, muito obrigado. Vai ser realmente, vamos encarar o desafio. E aí a gente ficou pensando, né, como a gente estava falando, que conceito é esse, né? Como trazer... Eu achei primeiro que o Ayrton Senna é uma figura muito forte na nossa cultura como brasileiro, né? Assim, todo mundo tem já a sua história com a Ayrton Senna. É um cara que está num lugar muito no memória emotiva, afetiva do brasileiro, né? Lembro que quando cheguei em casa que eu fui ver lá para mim, eu chorei as 15 vezes, que eu botava lá, era ele carregando a bandeira, a música da vitória, a voz do Galvão Bueno. Eu falei, cara, isso como lidar com isso, com esse local, né, de cada um de nós. E é impressionante que todas as pessoas, tanto as envolvidas nesse processo, que vocês viram pelos números, foram 280 profissionais envolvidos nesse processo, todo mundo tem a sua história com Ayrton Senna, assim como todos que assistem também têm. E aí a gente ficou nessa... Então, como permitir que o espectador trouxesse a sua história, que ele já tem com Ayrton Senna? Porque a primeira coisa, todo mundo lembra onde estava, onde ele morreu. Né? Assim, é uma memória muito forte na vida de todo mundo. Então a gente pensou assim, e se a gente botasse o espectador no cockpit? Como que é enxergar o mundo a 300 por hora através de um visor de Fórmula 1? Né? Como que é esse cheiro de combustível? Né? Essa coisa de colocar a vida em risco a cada momento, ainda mais no caso dele, que tinha essa coisa de estender os limites do possível, né? Eu falei, vamos tentar inverter, vamos, em vez de cara, ele vai estar nesse lugar. Aí a gente falou assim, pô, genial, vamos então trazer o circo, porque assim como Ayrton Senna e todos os pilotos arriscavam a vida no carro de corrida, os artistas circenses também arriscam a vida a cada show, né? Porque se cair ele de cabeça já era. E então o elemento do risco e da velocidade, que é essa coisa do elemento mais sensorial, né? Usar a linguagem do teatro musical como uma plataforma de encontro e diálogo das outras linguagens. E a gente começou por aí. Como trazer o universo, a sonoridade. Me perguntar, mas o que a Ayrton Senna tem a ver com música? Eu falava, cara, tudo. Porque para ele o motor do carro é música. O cara conseguiu ouvir o carro num nível que fez ele ser o que foi. Ele parava e ficava falando, troca a peça que vai quebrar daqui a 4 voltas. O cara da McLaren falava que ele era um computador a mais, porque ele tinha um ouvido para o carro de pianista. Entendeu? Então, como trazer essas sonoridades do autódromo, do ronco do motor, das freadas, dos boxes, e transformar isso em música? Então a gente fez o que a gente chamou Castanheira e juntou com o Felipe Habib, que era o diretor musical. Então tudo começou um pouco daí. Aí a gente fez essa reunião em São Paulo, aqui. A gente tinha um texto do Cristiano Gualda e do Cláudio. Processo, né, que você tem que ser um texto diferente. Então como traduzir? Então vamos contar a história que as pessoas não conhecem ainda. Pode falar isso? A história dele antes de tudo, né, de ser esse piloto que ele foi e tal. Então tudo se passa na cabeça dele. A gente descobriu que nas últimas 5 voltas lá, antes dele sofrer o acidente,
uma coisa rara, ele teve a largada de Imola e teve um acidente na largada, não sei se vocês lembram, aí o safety car entrou na pista. E aí ficaram 5 voltas esperando relargada, e nesse momento ele não se comunicou com a equipe, que era uma coisa muito rara. Então as pessoas ficam pensando o que estava passando na cabeça dele. Falei, e se a gente localizar o espetáculo nesse momento? Se nessas últimas 5 voltas, tudo se passa na cabeça dele como um turbilhão de memórias, imagens, sensações e tal. E aí a gente encontrou, fez essa reunião, pensou um pouco nesse conceito, temos muitas reuniões para conseguir chegar nesse ponto de partida. E aí encontramos com o Gringo Cardia e falamos tudo. O Gringo falou assim, eu adorei essa coisa da velocidade, acho que tem que ser isso, do circo, do grafismo, das cores, dos anos 80, retrô. Então a gente começou a trabalhar a partir disso. O Gringo, a gente ficou mergulhado 3 dias, eu e Gringo, vendo, estudando, vendo imagens, criando, e como trazer essa coisa da tecnologia da Fórmula 1, que é uma tecnologia de ponta o tempo todo, né, para o espetáculo. Então a gente começou a partir daí. E o Gringo é um gênio, né, cara? Você fala, Gringo, pensei essa ideia, o que você acha? Ele fala, achei ótimo, pega isso, bota isso, o que você acha? Então vamos fazer assim. Então em 3 dias a gente tinha um espetáculo um pouco na cabeça. Vamos mostrar aqui a nossa primeira apresentação do projeto de cenário, depois desses 3 dias imersos, o que ele apresentou pra gente. Essa é a nossa equipe de criação, que fala um pouco no making off. Vai direto pro cenário, por favor. Aí, devagarzinho. Vai passando devagar, tá vendo? Então, como trazer os elementos da zebra, do box, né? Que criar esse universo que é um pouco duro, né? E tecnológico ao mesmo tempo. Então, vai passando, ó, tá vendo? Tem toda a coisa da estética das cores primárias, né, que tem muito na década de 80, os macacões, era o verde, o azul, vermelho, branco, não era que nem hoje, tão moderno. E ele cria diferentes planos para que o elenco realmente não esteja no chão, né? E aí a gente trouxe o Vansan, que era o diretor técnico de Cirque du Soleil. Eu falei, vamos trazer o Vansan, porque é um lance da segurança muito forte, né? Então tem que ter segurança, tem que ter um acrobatic design, que é que a gente chama. Então, que tecnologia é essa que vai fazer com que o elenco inteiro saia do chão? Então a gente tem um grid enorme de... São 100 metros lineares de box thrust de Q50 aqui no palco, com 2 sistemas de voo 2D, né? Mais 6 pêndulos, mais 6 pontos de elástico, enfim, tem umas, né, que é essa plataforma para que o Renato, em composição com o próprio Vansan e a Lavínia e o Rodolfo, que é o coach acrobático, desenvolvessem esse movimento do corpo, né? Esse movimento da cena. E tem vários universos também, e super chique. Então a gente convidou para uma reunião, apresentou isso aqui, em uma semana ele trouxe uma proposta. Trouxe essa proposta aqui pra gente. Ele fez uma leitura futurista, né? Tudo retrô. Do surrealismo, de um universo fantástico, tirar um pouco, a gente chamava de hiperrealidade, sabe? Tirar e ir para esse lugar do onírico, da imaginação, do turbilhão, dentro do inconsciente do Senna. Esse é o personagem da morte, né? Tomara que tem um acidente. Esses são os chefões da Fórmula 1. Essas são a história paralela que eu falei, tem uma história dentro da história. Os torcedores. É por aí. E tudo alta costura, tá, gente? Assim, o acabamento, se você for olhar ali, não é diferente do teatro, que você vê que tudo dele assim, é alto nível. E ele trabalha com materiais diferenciados, né? É o próprio elemento de capacetes, a quantidade de capacete que a gente experimentou. O macacão, né? É o mesmo material que é usado, anti-chamas, não sei o quê, tem todo o estudo tecnológico, os capacetes, tem uma pesquisa incrível nesse universo. Aqui a gente explica qualquer coisa das gangues, porque quando o Senna e o Prost
tamanha era a rivalidade, que a McLaren se dividiu em dois, o time do Senna e o time do Prost. Ninguém podia passar o segredo para o outro do carro, porque senão tinha briga. Então a gente brincou com a equipe do Senna era vermelho, mas mesmo no Brasil, e a equipe do Prost era vermelho, só com as cores da França. E aí a gente foi descobrindo com cada membro da equipe criativa como criar essa interatividade entre as linguagens, para a coisa tivesse uma coisa só, tudo criar uma linguagem, né, com esse tempo, com esse nível de pressão que a gente sofre, o tempo de ensaio e tudo, então todo mundo se disponibilizou muito, foi muito bacana. E aí o Felipe Habib, que é o diretor musical, recebeu o material do Cláudio e do Cris, né, que trouxeram o texto. Canções originais. As canções todas originais, ela teve essa coisa que a gente achou muito bacana, porque a gente entendeu que é a hora de criar as nossas próprias canções também, assim como o musical da Broadway começou, do Londres, entendeu? Então a gente criar músicas originais que ninguém nunca ouviu. Que desafio é esse, né? As pessoas serem embaladas por canções que elas nunca ouviram antes. E aí a gente trouxe o Daniel Castanheira para ajudar nessa missão árdua e integrar o Felipe esse trabalho que a gente está chamando de criação sonora, que é traduzir esse universo da Fórmula 1 para o teatro. Já falei um pouco da Lavínia, já é isso, né? Agora, isso tudo, que normalmente um espetáculo, quando ele é criado do zero, ele é absolutamente original, ele é trabalhado durante um tempo mais amplo. Isso tudo que a gente contou aqui aconteceu em 10. A gente tem um grupo de acrobatas que se disponibilizaram e aprenderam a cantar também, né? Além de atuar. Por outro lado, a gente tinha atores de musicais preparados fisicamente para coreografia, para dança, mas não para circo. Exímios cantores, exímios atores, que se disponibilizaram a entrar nesse universo do circo. Então a gente tem esses atores entrando e fazendo movimentos acrobáticos. Enfim, foi uma integração sensacional em todos os sentidos. Todo mundo suou muito a camisa, a gente deixou de dormir muitas noites, né? Choramos preocupados, mas assim, a gente aprendeu muito, fomos muito felizes, todos, né? Foi um grande aprendizado para todos os envolvidos. Só porque ela falou uma coisa que tudo, assim, a participação do elenco, assim, foi muito interessante, porque além da dança, do canto, do teatro, a coisa do circo, ia toda essa tecnologia, que para entender que não balançava para cá, que balançava para lá, e que girava, que descia mais rápido que a gente imaginava, ou mais lento, cara, a gente apoiou muito. Então, a participação desse elenco, quem não cantava, cantou, quem não voava, voou, quem não dançava, dançou, né? E foi muito... um aprendizado muito grande para todos nós, assim, de conseguir fazer isso, conseguir que o elenco criasse junto com a gente os arranjos, que conseguisse criar a matéria-prima do movimento para a gente daí coreografar. Então foi um projeto assim muito diferente assim do tradicional e que contou com muitas e muitas e muitas cabeças e mãos para que ele pudesse ter vida. Boa tarde. Pegando essa questão da música, que é interessante, já de cara que vocês já falaram, assim, que no musical assim, brasileiro, principalmente nos últimos anos, tem muito essa coisa as músicas são referência a músicas já feitas, né, já criadas. Então você tem a Bossa Nova, o Cazuza, ou sei lá, enfim, por aí vai, uma porção deles. Agora o Romeu e Julieta com a Marisa Monte, que são músicas incríveis, consagradas, né, principalmente a questão das canções consagradas, de épocas e estilos. Nesse caso, o grande desafio musical, que foi o desafio do diretor musical também, não estou falando por ele, mas por mim, o que eu participei pelo menos dessa discussão, era como que cara essas músicas teriam, né? Porque a gente pode pensar cara no sentido de estilo, né? Vai ser samba, vai ser rock, vai ser brega, vai ser forró. Né? O som rodando na sala, o som às vezes vem de trás quando vocês estão na sala de cinema. Então a gente, junto com o sound designer, que seria o desenhista de som, né, da sala que faz isso funcionar nessas caixas todas que a gente está vendo, eu entro um pouco em diálogo tanto com a música, quanto com a direção de cena, quanto com o desenhista de som da sala, para tentar se integrar, né,
integrar esses efeitos, essas coisas, ao mesmo tempo que seja arranjo musical, por um lado, que seja sonoplastia, por outro, né? E que seja efeitos de imersão, né, da Fórmula 1. Então isso começa, na verdade, com uma pesquisa muito grande. Eu trouxe aqui pra gente só porque eu já sabia que a gente já ia ter falado pra caramba, mas poder escutar alguma coisinha também, né? Coisas incríveis, assim. A primeira coisa que eu queria mostrar, eu não sei se vocês vão ter essa memória também, que é interessante até para todos nós que estamos quase um ano nessa, mas a lista de canções, por exemplo, como elas chegaram, as composições originais, né? Eu trouxe uma especificamente. Deixa eu ver só o volume, como é que está o teste. Tá bom. Que é como elas chegaram originalmente para o diretor musical e, em consequência, para a gente, né? E depois vocês ouvem e virem o espetáculo hoje, tentam entender que música é essa que vai estar lá de outra maneira, né? Esse aqui é um exemplo interessante, assim. A música do primeiro ato, já dando a pista. Você tá ali, amarrado numa bomba de metal, gasolina, 300 por hora. Tem que ser louco, tem que ser forte pra viver assim agora. O menor deslize, você joga a vida fora. Tudo em 2 horas de calor, suor, no pescoço, cana, desidratação, estendimento. De que pro teu divertimento eu vou bem próximo ao muro. Não esquenta ali no teu sofá, tu tá seguro. Buscando aquilo que é seu e que ninguém pode empurrar. A vitória do minha história ninguém vai tirar. Mas para isso tem que entrar na barriga da besta, se estabilizar. Bom, enfim, então aí ela ficou com uma outra cara diferente, agora vocês vão ver no espetáculo. Tem um outro exemplo também muito curioso, seria esse aqui, ó. Em homenagem ao nosso guitarrista Thiago, que está ali ouvindo. Foram umas 12 músicas, se não me engano, por aí. Então, tudo isso, né, o resultado final, vocês vão assistir logo mais, é interessante ver como foi o processo disso. Ao mesmo tempo, teve uma pesquisa muito grande, vocês falaram desde de agosto, setembro, 11, né, um tempo, e foi até outubro, mas no final de outubro, ou seja, 12 semanas, né? 11 semanas. Na verdade, eu comecei quase um mês antes, justamente pesquisando todo o material sonoro, né, de Fórmula 1. Assim, porque o que o Senna tem a ver com música e tudo isso? A primeira coisa que eu saquei da minha experiência também de autódromo, que eu fui algumas poucas vezes, que é muito musical, no sentido de sonoro, né? Entender que a música é um subconjunto do conjunto sonoro, né? Tem várias coisas que são sonoras que não são exatamente musicais, então a gente tem coisas assim do tipo, uma pesquisa muito grande, muitos gigabytes de carros e épocas e motores e escuderias específicas, né? Ligando, desligando. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo, um sample de um ligando e partindo. Esse não é partindo, desculpa. Esse é. Esse é uma Ferrari de 1993 até 1996. E por aí vai, tem uma opção tem muito material nesse sentido, assim, no fundo. Ficava muito essa memória de que, para quem já foi no autódromo, sabe, é isso muito grande o tempo inteiro, né? Então a gente conseguiu fazer coisas do tipo, como encaixar isso na música, né? O que o Senna tem a ver com música? O motor é muito musical, eu ficava pensando sempre umas de guitarras de rock, assim, tipo o Jimi Hendrix solando, enfim, né? Juventude, tudo isso, eu falei, não, é rock pra caramba o negócio, né? Então a gente vai botando isso de alguma maneira dentro, e uma maneira também de poder operar isso que a gente foi criando, do tipo,
poder tocar com esses motores, né? Então a gente criou um sampler, né? Que é uma maneira de fazer isso, que é... Então eu posso junto com a banda ficar sonando. E, junto com a música, era legal um elemento também que assessorasse, de alguma maneira, os músicos de verdade, vamos dizer assim, como de... A gente conseguia dialogar o que o Daniel fez sonoramente com a banda, né? A nossa formação aqui em São Paulo está sendo bateria, né? Guitarra, 2 teclados, sendo que um faz o piano e o outro faz, tendo essa ideia dos anos 80, buscando essa sonoridade de timbres, sintetizadores e trazendo uma outra sonoridade que também entra um pouco nesse universo sonoro que é trazer um pouco esse movimento de corrida de pista, aceleração, velocidade, e como a gente conseguia interagir isso até com o elenco e na banda, a gente experimentando o andamento mais rápido, um pouco mais lento, uma sonoridade, às vezes, vocês vão ver que tem certo tipo de sonoridade que a gente vai entrar no universo, um universo diferente, que é um outro plano, onde o Senna, ele se sente um outro plano. Até o Renato estava falando que o Senna fica 5 voltas sem se comunicar com os engenheiros, e a gente tenta retratar isso sonoramente, como é esse outro plano do Senna, como ele poderia pensar, e com a banda a gente tenta retratar um pouco disso, né? Só para ir finalizando, passando a passagem para eles, que a gente tem que começar o espetáculo, eu acho que é mais legal que vocês vejam logo. Mas assim, é porque a gente não aparece, na verdade, a gente está aqui embaixo, ó. Esse é o nosso sinal com a banda que toca exatamente aqui embaixo. Quem está aí na primeira fileirinha está de frente para ele. Está logo aí atrás, então é legal falar disso também, porque a banda é ao vivo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta rápida? O nosso tempo está encerrado. Pode falar. Eu gostava do Senna, eu gostava dele, ele morreu, tá com dele em cima, eu gostava dele, eu cantava uma muito bonita, eu gostava do Senna. Devia ter ele. Qual era todo o capacete? Era amarelo. Quer fazer uma pergunta? Ela quer aqui fazer uma pergunta. Pergunta. Oba. Eu quero saber a família do Ayrton Senna, que reações da família deles. Ótima pergunta. A família do Ayrton Senna, ela participou desde o início de tudo no processo. A gente sabia que tinha que ter um cuidado muito grande, né, com essa figura que o Ayrton Senna representa. Então eles vieram quando o texto ficou pronto, a gente fez uma leitura com eles, até a tonalidade correta das cores do capacete, tudo passava pela família para que estivesse de acordo, que a gente entendeu muito rápido que não é à toa que o Senna virou o Senna, que não é só ele, a família toda é muito exigente, assim, tem um nível de perfeição
muito grande. Então foi muito importante para a gente, porque em tudo eles participaram. Então a gente pôde também absorver muito esse universo íntimo do Senna, e que foi muito bom para os atores. Conheceram a mãe do Senna, a irmã, a sobrinha, todo mundo veio, ficaram emocionadíssimos com o espetáculo e ficaram orgulhosos que, como o espetáculo está representando o Ayrton Senna. Mais alguma pergunta? Gente, a última pergunta. É a última pergunta, tá, gente? Que a gente precisa terminar. Eu ia perguntar também assim, por que ele morreu? Oi? Daquela batida do carro, que ele virou o pescoço, eu não entendi. Como que ele morreu? O pescoço dele no carro, que ele fez os dois lados, aí depois aí o pescoço dele ficou fora do carro. Quando ele morreu. O que aconteceu foi que quando ele bateu a barra, o que parece, né, o que está... Interessante para vocês ouvir um pouquinho e depois agora assistir o espetáculo. Eu queria agradecer o Teatro Sérgio Cardoso por nos receber nessa temporada tão maravilhosamente. Agradecer a Arte Atitude, nossa parceira produtora local, representada aqui pela Monique Mendonça, e a toda a nossa equipe aqui presente, que faz diariamente esse espetáculo acontecer. Dudu Gonçalves, nosso coordenador técnico, que está aqui também. Elma Lúcia Antônio, nossa coordenadora de camarim, visagismo e figurino, e a todos os demais. Um abraço, até já. Bom espetáculo para vocês. Tenha um bom espetáculo, gente. Depois a gente retorna.